Olá, bem-vindo ao podcast On Money. Eu sou Giuliano Yunis. E eu sou Eduardo Toledo e nós hoje vamos falar de um assunto bem interessante, trouxemos material de primeira qualidade, que é ESG. Você já deve ter ouvido falar, né? ESG, Davidson, coloca pra gente aí a nossa figura 1. ESG é um conceito muito utilizado no mundo inteiro, né, que representa uma categoria de investimentos, uma qualificação que o investidor busca em companhias que utilizam frameworks, ou utilizam, digamos, modelos que buscam o que a gente chama de ESG, como você consegue ver aí na figura 1, o que a gente chama de consciência ambiental, que é a classificação do E, né, de meio ambiente, o social, que é o S, que é a consciência social, e governança, que é o G. E o que acontece, o que está acontecendo no mundo nos últimos 5, 6 anos, eu acho que isso é bem evidente, né? É uma repercussão muito forte desses parâmetros ESG no mundo inteiro. Eu diria até uma pressão social, né? Uma pressão político-social para que as empresas, em geral, comecem a adotar práticas melhores, de melhor trato com o meio ambiente, melhor trato com as pessoas e também internamente dentro de sua governança, buscando utilizar as melhores práticas, não é isso? É isso mesmo, Eduardo. Eu digo assim, eu acho que tem sim, a gente tem uma mistura aí ao longo do tempo de políticas, né, políticas públicas. A própria governança talvez seja um dos primeiros pontos assim de desenvolvimento do ESG, em que a gente pouco conhece, porque tem muito mais a ver com o mundo corporativo, né? E diretamente envolve os investidores, né? Você que tem, por exemplo, ações, ou que possui dívida de empresas, por exemplo, debentures, né? A governança é um ponto muito importante, porque representa a qualidade de informações que você tem daquela empresa e te dá uma possibilidade de aferir melhor o risco. Você tem uma menor assimetria de informações e é algo que já vem há muito tempo sendo trabalhado. No caso, por exemplo, da B3, a gente tem o que a gente chama de uma classificação de novo mercado, que são aquelas companhias que têm no seu ticker o 3 no final, né? Todas essas têm um grau de governança bastante alto. Isso significa que o investidor tem acesso a muitas informações. E essa transparência se traduz em mais segurança, longevidade para a companhia e melhores, ou digamos, risco, um melhor perfil de risco e retorno para o investidor. Mais garantias para os investidores. Né? Exatamente. Na mesma esteira, né, de desenvolvimento legislativo, né, e de iniciativas também que são de sociedades organizadas, a gente tem a estruturação de modelos de consciência ambiental, aos poucos também, vindo e se integrando de forma... uma pressão muito grande, não só dos ambientalistas, mas toda a sociedade que começa a perceber que essa questão ambiental é muito importante, né? Não é uma questão apenas de um artista, de um ativista, é uma questão que envolve um mundo, né? A gente tem algumas figuras aí que a gente vai mostrar para vocês. Uma que eu achei bem legal é o planeta é só esse, não tem o planeta B. Isso, né? Na nossa imagem de abertura, né, a gente tem várias imagens relacionadas ao que a gente classifica como ESG. E o que a gente busca falar, né, discutir aqui nesse podcast é tentar conceituar um pouco de ESG, porque a gente ouve muito e entende muito pouco, e na maioria das vezes classifica ESG como consciência ambiental. E no fundo é muito mais amplo. Muito mais amplo. E só para finalizar o conceito geral, né, de ESG, a gente falou do ambiental, falou da governança cooperativa e tem o lado social, que tem se tornado muito forte nos últimos 2, 3 anos. Talvez um pouquinho mais, com a prática do balanço social. As empresas agora elas publicam o balanço social, que é o rol de atitudes, de ações que foram tomadas pela empresa ao longo do ano e demonstra isso também em termos de números, em termos de o que foi atingido, não foi atingido. E elas agem tentando implementar políticas, né? Então, por exemplo, existem
várias companhias que hoje fazem cotas, né? Criam cotas para estagiários, para Sim, para ter a diversidade, cursos, né? A empregos. diversificação. Exatamente, buscando um público muito específico, tentando criar um ambiente mais, digamos, considerado justo socialmente. A gente vê essa diversidade também e vê não só em termos de linhas base, né? A gente vê, por exemplo, um banco novo colocando uma cantora de sucesso no seu conselho, como uma forma de diversidade. Eu acho que assim, você pode ganhar, né? Porque você tira o perfil de um único tipo de executivo ou de colaborador naquela função. Então você começa a ter uma riqueza de experiências agregando num ponto em específico, né? Isso tem dois lados, né? Tem um lado social e tem um lado da governança, porque cria, né? Quando a gente fala de governança, talvez seja um pouco nebuloso para quem está assistindo. Tem três lados, né? Tem o lado do marketing também, porque isso tem sim, um lado de apelo de resultados. Um lado de apelo mercadológico mesmo, né? Isso, sem dúvida. Isso a gente vai ver que é um dos impulsos, é um dos drivers, né, da adoção do ESG numa empresa. E agora que a gente já definiu em quanto tá esses investimentos em empresas de ESG, né? Porque a gente tem um perfil de empresas que pode ou não entrar nesse qualificador ESG, né? E na verdade, quanto que Eduardo, o pessoal está buscando isso? na né? verdade, todas... Há uma busca maior? Há um retorno maior nessas empresas? Então, isso é uma tudo... pergunta importante. Né? Não, assim, ESG é algo extremamente novo. Não só aqui para nós, né, para o nosso ambiente brasileiro, mas para o mundo inteiro. A gente ainda tem muita dificuldade de fazer construção de métricas, construção de frameworks, porque o que é de fato, por exemplo, socialmente responsável? Como você pode medir o que é socialmente responsável e como você pode fazer uma comparação entre companhias com políticas diferentes? Né? Então, se uma companhia tem uma atitude diferente da outra, uma política, ambas podem ter uma atitude socialmente responsável, mas a comparação entre elas é difícil. Né? Para você que é investidor, essa análise é bem complexa. Né? E existem vários métodos, vários frameworks que tentam criar uma cadeia de valores importantes dentro de cada um desses itens de ESG para fazer com que e classificar uma empresa dentro desse sistema para fazer com que você, investidor, tenha a capacidade de fazer uma análise. Essa companhia tem um score, né, tem uma qualidade ESG. E aí a questão é que talvez todas as companhias possam ter algum lado ESG, né? Sim, com mais proeminência, outros com não. Isso é até às vezes chocante quando a gente pensa, por exemplo, em políticas curiosas, como por exemplo uma produtora de bebidas alcoólicas que tem uma consciência social em relação ao consumo responsável do álcool. Você vê parece essa propaganda chocante, nesse sentido. E parece chocante em termos de mesma questão objetivos. Com as empresas de cigarro, né? E outro exemplo muito interessante... Tem alguma coisa nesse sentido também. Outro exemplo muito interessante que tem a ver com o clima, né? Quando a gente trata, por exemplo, da Aramco, que é aquela companhia maior petrolífera do mundo, da Arábia Saudita, que tem hoje um grande portfólio de energia limpa. Né? Então ela mostra que o negócio dela não é só petróleo, mas energia como um todo. E está se transicionando, né? Está se posicionando de forma mais, digamos, moderna, né? Observando o que está acontecendo no mundo, né? E se posicionando, procurando como fazer o seu negócio, que aparentemente é muito não é ESG, né? Chegar a se tornar muito mais amigável do ponto de vista de sustentabilidade. Isso. Né? E na figura 2 a gente tem os valores sobre administração, né, que estão sendo geridos dentro desse conceito, né? Quanto é que está agora? Eduardo, a gente tem essa informação aí da Bloomberg, que vocês podem ver, acompanhar com a gente, né, na figura 2. Aí a gente tem um research, então a gente tem uma visão de futuro
que a gente teria aí algo como 53 trilhões de dólares investidos em ativos ESG, né, classificados como ESG. Que passam pelos 3 filtros, né? Isso. O S e o G. E, O que representa... querendo ou não, eles têm um valor agregado muito alto, né? Você pode imaginar, isso representa um terço. Eu acredito que isso vai aumentar. Pois é, Até então. porque tem uma pressão política, governamental, social, que as outras empresas também o adotem. A gente tem uma situação também muito sui generis, né? Que é a guerra da Ucrânia, embora a gente não consiga fazer uma ligação tão direta, mas se você analisar e parar para pensar na questão do gás na Europa, o que tem gerado, na verdade, a gente, em primeiro ponto, a gente acabou tendo um retrocesso das políticas ESG, especialmente ambiental, Vai porque pagar houve uma muito necessidade, caro por conta da guerra. houve uma necessidade de produção de energia com, digamos, métodos pouco amigáveis à natureza. Então, reativação de usinas de carvão vegetal. As pessoas fazendo estoque Perdão, de carvão lenha, mineral. as pessoas fazendo estoque de lenha Até de uma chega maneira no que não ponto- existia antes. É um ponto muito né? extremo. Já né? tinha passado dessa fase de estoque de lenha há vários anos. E hoje as pessoas fazendo estoque de lenha, que você sabe que gera uma emissão de monóxido de absurdo. carbono muito grande. E a gente ainda tem, né, claro, uma dependência, ficou muito evidente isso nesse período aí de guerra, do petróleo. Né? Então o mundo inteiro sofre com inflação por conta, talvez um dos maiores drivers seja o próprio petróleo. Na Europa, o gás na Europa, coisa como absurda, como um aumento de quase 1000%. Então você pode imaginar o impacto, né? E aí o que acontece na prática é que, embora a gente tenha essa dificuldade de implementação de algumas políticas de energia limpa, a Europa tem buscado cada vez mais incentivar, os Estados Unidos também estão nessa esteira, né, de incentivar a adoção de políticas de energia limpa. E um exemplo que eu cito é a própria de um dos países da Europa que ela cumpriu muito bem esse papel ambiental, é a Islândia. Né? A Islândia ela tem uma quantidade de fontes de energia geotérmica muito grandes em relação à sua população, a população relativamente pequena, e a quantidade de energia geotérmica muito grande. Então você pega a Islândia como exemplo, que 30 anos atrás eles tinham energia dentro do país que era feita na base da queima do diesel e do carvão. Vocês tinham um ambiente altamente tóxico, com emissão de gases do efeito estufa muito elevadas, e hoje alto impacto, né? De alto impacto, e hoje ela tem uma energia limpa, porque a geotérmica simplesmente você coloca aquela energia que está contida natural, né? E gera os seus geradores, que vai gerar energia para toda a ilha, né? Para toda a ilha da Islândia. E a gente tem também o caso da China, que tem mudado muito seu perfil de consumo de matrizes que são muito poluentes. A gente também tem um outro agravante, que talvez tenha uma repercussão ruim para a ESG, né, para a energia limpa, que é a seca. Um período de seca intenso. Eu até citei em outro episódio, né, que a gente comentou um pouco do carro elétrico, que vai ser uma tendência. E o carro elétrico na China, por exemplo, um Tesla na China, você quer usar um carro que não seja poluente, mas para carregar as baterias do carro ainda se gasta muita queima de carvão. Né? A China é conhecida como ter um ar ainda poluído, né? Um meio ambiente degradado por conta dessas que a gente chama em economia externalidades, né? Que são frutos da ação predatória do homem em benefício da economia. Então para que a economia deles se impulsionasse até o ponto que chega até hoje, eles deixaram a questão ambiental um pouco de lado, a questão social também um pouco de lado, a questão da governança, né? Quando a gente vê as práticas que eram utilizadas, né? O social, pouco transparente. As pessoas que trabalhavam em posições altamente perigosas, não havia segurança do trabalho nenhuma. Como os soldadores sem utilizar aquela máscara, o óculos de proteção, que em pouco tempo causava cegueira, né?
Mas hoje assim, em dia se espera que isso melhore, né? A China tem apresentado melhoras e agora no último dual plan dela, né, perdão, no último plano quinquenal, né, que a gente chama de dual plan, de 2021, fruto aí da pandemia, existe sim uma visão de longo prazo para que as emissões de carbono lá sejam controladas. E estão investindo muito em energia limpa também, inclusive fora da China. A gente tem leilões aqui no Brasil que estão sendo vencidos por chineses, grupos chineses, investimentos chineses. Os chineses são praticamente os maiores investidores aqui no Brasil, né? E eles adoram essa área de infraestrutura. Exatamente. Né? Aqui no nosso gráfico 3, Davidson, põe pra gente aí na figura 3, a gente mostra só uma perspectiva em 3 cenários. Né? Um cenário que a gente chama de base, e em 3 cenários que foram projetados como um cenário ruim, que é o que a gente chama de bear, e um cenário positivo, que seria o bull, né? Naquela dualidade entre bear e bull do mercado de ações americano, né? Uhum. E a gente vê, na verdade, aí que mesmo em situações bear, né, a gente tem ainda uma projeção de crescimento significativa aí, que foi feita pela Bloomberg para o ano de 2024, né? Chegando aí a um total de valor, né, investido diretamente em ESG muito significativo se a gente olhar em Europa, né, que é o laranja, e em azul Estados Unidos. Né? Então são os 2 blocos que representam o grosso do investimento mundial em ESG. Nos Estados Unidos eles ainda têm muita coisa que fazer, principalmente com relação às políticas ambientais. Né? Eles ainda são muito liberais. Existe muita diferença também de estado para estado, né? É uma questão Califórnia é muito estadual, evoluída. Né? E nos últimos anos teve o fracking lá. Né? E o fracking é um dos maiores causas de poluição. Né? O fracking é o ato de você, durante os períodos geológicos, vai formando camadas e ali vai se acumulando gás. Né? Então eles entram de uma forma bem predatória, quebrando aquelas camadas para se liberar o gás que está contido, né? Nas camadas, como é que diz, sedimentares. Né? Então ele vai liberando, aquilo muitas vezes entra na corrente de água, então você tem casos assim que o pessoal mostra na televisão. O cara abre a torneira e sai gás, né? O cara pôr fogo ali, ele tira um maçarico, né? Porque o fracking é altamente poluente. Só que ele tem um fator. Se o petróleo está abaixo de $100, ele é inviável. Ele só é viável quando o petróleo está acima de $100. Então, teve um período que o petróleo estava acima de $100, então foi aquela onda de instalação de usinas de fracking nos Estados Unidos, né? Não sei se o nome em português seria craqueamento, não. Não, craqueamento é a quebra do petróleo, né? Quebra do petróleo. É um processo mesmo de refino. Do petróleo. Não, fracking seria... Não sei qual é o significado em português. Bom, mas o processo em si... Mas o processo descrição mais ou menos essa, né? Você tira o gás que está dentro das camadas, só que ele é altamente poluente. Alguns pessoal que faz piada, negócio de fazer piada, eles dizem assim que dependendo do estado, né, o congressista ele devia ir com a camisa dos anunciantes, né? Aqui é a companhia tal, a companhia tal, porque eles não respondem para a população, respondem mais para esses lobbies dessas grandes indústrias, né? Não tem que também não é diferente daqui. E o que você falou a respeito do fracking, né, que ele depende de um valor de petróleo a $100, por exemplo, na verdade... foi quando eu estudei, né? Já pode ter mudado, porque se a tecnologia ela evolui, ela torna ele mais viável mesmo com o petróleo mais barato. Né? Então tem essa questão. Esse é o princípio do ESG também, né? Então a energia limpa, especificamente a respeito do lado ambiental, muitos processos de energia limpa também dependem disso, dependem de um custo que seja razoável. E isso depende de evolução tecnológica, depende de adoção em massa. Né? Então a gente está aos poucos conseguindo fazer algumas mudanças significativas, como painéis solares agora são muito mais baratos do que eram há 20 anos. Né? Então, uma produção intensa, isso possibilitou uma mudança de matriz energética. Né? As turbinas de vento também, hoje, são muito mais baratas do que eram.
e são mais eficientes, né? Então, existe também essa necessidade de você ter um incentivo do ponto de vista econômico, né? Se a gente não tiver, a gente não consegue implementar ESG. Uhum. E aí, na figura 4, a gente continua falando sobre um outro ponto. Só um gancho aí que você falou que se não Diga, tiver incentivo, né? Isso eu acho que, por exemplo, a Tesla, né, com Elon Musk, ele demonstrou isso muito bem. Porque o pessoal, quando pensava em carro elétrico, pensava naqueles carros horrorosos, feios, que andavam uma performance ridícula. E quando chegou o Elon Musk, ele chegou com um carro conversível, um visual altamente agressivo. Chegou com os 2 pés na porta. Os 2 pés na porta. O carro que vai de 0 a 100 em 3 segundos e falou assim... Alta tecnologia, por que você precisa de ter um carro elétrico horroroso, feio? Ele inaugurou um novo modelo, né? Vem cá, gente. Vem cá. Vou te apresentar uma coisa nova. Por isso que ele é considerado, não só na Tesla, né? É um mito. Um visionário, uma pessoa que está na frente do tempo, e o valor dele na empresa, né? Então a empresa se torna muito dependente da presença dele, né? Mas vamos continuar. Eu tive um professor, tem um professor de finanças muito interessante, que ele fala assim que ele não acredita mais na Apple, né? E ele diz exatamente isso. Ele diz que o próprio valor do Steve Jobs morreu, é. A Apple deixou de ser inovadora, né? E agora está ficando uma Samsung, entre aspas, né? Não é ofensa, é uma questão muito ligada à questão de ser uma empresa que traz algo extremamente novo no mercado, né? Como fez com o iPad, como fez com o iPhone, né? Quando você pensa no valor do CEO na frente da empresa, né? Então você vê empresas realmente cria. Que quando você vai ler os seus demonstrações financeiras e análise que as pessoas fazem, então você tem a Apple, que perdeu muito com a saída do Steve, com a morte do Steve Jobs. Você tem a Tesla, que o pessoal coloca muito valor no estado de humor do Elon Musk. E você tem o Facebook, que o pessoal precifica para baixo por conta do Zuckerberg. Fala assim, pô, esse cara não tem tanta formação, ele tem um... Interessante, é verdade, isso. O mercado, ele precifica o Facebook para baixo. A gente acha que não, né? Isso tem um pouco a ver com a história. Mas aí por quê? Porque o pessoal fala assim, olha, o cara tem à disposição tais CIO, não sei o que, não, mas ele tá lá dando as regras. Então por conta disso, a gente não vai avaliar tão bem quanto... Isso tem muito a ver também com a governança que a gente estava discutindo. Governança, porque exato. O investidor, ele avalia isso, né? A gente talvez, assim, como investidor de varejo, não tem essa visão, mas o investidor institucional, ele avalia muito bem. Quem está sentado no board ali, quem são as pessoas, né? É igual quando você fala a questão de herdeiro. Né? O herdeiro, aquele cara que não foi para a faculdade, que foi preguiçoso, eu quero sentar... com um manche na mão, e comandar. Mas e fácil. O pessoal que está as ações, eu falo assim, é fácil para ele e péssimo para os investidores. Tinha um banqueiro que ele tinha essas questões, né? E eu não lembro qual é o nome do banco. E no dia que ele morreu, as ações dispararam 20%, porque... Não lembro o nome do banqueiro. Mas isso é comum, isso não é uma... Ele não morreu, é uma coisa absurda, ele tinha uma cabeça meio dura, tinha o controle, e aí quando ele morreu, agora as coisas vão acontecer, né? E aí na figura 4, pessoal, a gente traz um outro lado que é pouco explorado, está sendo aos poucos explorado de forma mais contundente no Brasil, que é dívida, né? Quando a gente fala de ESG, a gente não está falando só de equity, né? Só de ações, né? Como pode parecer para muita gente, mas a gente está falando também de dívida corporativa. A dívida corporativa ela é uma questão importante, porque uma empresa bem estruturada, ela vale mais quando ela tem uma dívida controlada e administrada do que quando ela não tem, né? Isso é interessante. Você tem dois lados. Bem interessante. Você tem dois lados interessantes. Esse é um ponto importante porque existem aspectos de governança que a dívida impõe. Né? A dívida impõe uma certa responsabilidade disciplina, ao CEO e ao board em relação ao pagamento dos juros. Isso faz com que o uso do dinheiro seja um pouco mais consciente. Né? Claro. E tem um lado também interessante do ponto de vista fiscal. Né? Então você tem um tax shield ali daquela dívida. Então do ponto de vista de composição de capital, a dívida é importante. E quando você alia o ESG ao perfil da dívida, a empresa consegue muitas vezes captar capital, tem uma captação a um custo menor.
né? Isso. E o investidor aceita essa posição de receber um prêmio menor. Esse custo muitas vezes é determinado pelas agências de rating, né? Que ela vai lá, analisa de uma forma técnica suas demonstrações financeiras, ela vê questões em que faixa de múltiplo, dependendo e aí quando você fala de ESG... E aí ele fala assim, olha, essa empresa é A, essa empresa é B. Isso vai determinar a taxa de juros que a pessoa vai pegar esse dinheiro junto ao mercado. E o pessoal que está no mercado, eles têm uma cabeça muito pragmática. Porque para eles, às vezes, pode ser mais barato ir no banco, mas é tanta burocracia para conseguir dinheiro no banco, deixar garantia e não sei o quê. O pessoal fala assim, gente, em uma semana a gente lança essa dívida no mercado, ou a gente passa 2 meses falando com o banco até ele ver todas as entranhas da empresa para decidir após garantias emprestadas. A due diligence de uma dívida com o banco é pesada. Eles são muito pragmáticos, né? O pessoal que está no mercado de capitais, principalmente americano, que é o que mais se recorre a dívida é altamente comum. A dívida corporativa, né? Tem essa questão. E no caso da figura 4, que a gente percebe aí que ao longo do tempo e a projeção para 2023, 2024 e 2025 é um aumento gradual e bastante expressivo aí de dívida de natureza que a gente chama green, ou verde, né? É dívida para projetos que têm algum tipo de relação com iniciativas ambientais. Né? Então é algo extremamente interessante. A gente vê uma aliança entre, digamos, um bem-estar ambiental e que o investidor percebe como uma forma, digamos, talvez de longevidade para aquela companhia, né? Que está alinhada ao que está acontecendo de mais adequado no momento. Né? E por isso ele acaba exigindo, digamos, um prêmio menor. E a empresa consegue captar, mesmo comparativamente sem diferenças, né? Só a destinação do recurso, né? Então, assim, são práticas que às vezes o investidor aceita até receber menos. Isso, exatamente. Né? Então você tem questão da ESG, você tem outro exemplo também que são os fundos destinados às pessoas do Oriente Médio, porque daí ele não pode investir em determinados tipos de ativos, porque fere a sua fé, fere os seus costumes. Os islâmicos, né? Os islâmicos, os fundos islâmicos são altamente restritivos. Eles são o que a gente chama de screen negativo, né? Eles tiram determinados ativos que não podem ser. Assim como o ESG, né? O ESG também tira algumas coisas. O ESG tem uma forma de fazer análise que é assim também. Por exemplo, não entra guns, né? Não pode tabaco, por exemplo, é muito comum, né? Talvez seja um dos mais claros, assim, no tabaco, energia nuclear. E aqui no Brasil você vê que pode, petróleo, né? Que chega a ser um contrassenso, né? Mas aí eles limitam em uma ou outra coisa, então... Não sei se seria um lobby, se seria... É que você pode enxergar, você depende muito do objetivo, né, de você como investidor, né? Porque na verdade o ESG, quando a gente fala, ele é bem amplo. Mas se você observar aí no nossa figura 5, Davidson, por favor, na nossa figura 5 a gente pode ver onde está o dinheiro, dessas pessoas. Ele está investido num tema que a gente vai chamar de broad, o amplo ESG, que é o sujeito que está preocupado, assim, digamos, de forma geral com a ESG. Então, uma empresa que tem uma natureza ESG em todas essas 3 frentes, né? Enquanto uma parcela muito substancial está muito mais preocupada com o environment, né? Com o meio ambiente, que é essa fatia cor-de-rosa aí, de 27%, né? Para você que chegou agora, aqui é o On Money e nós estamos tratando sobre o tema ESG. E aí a nossa figura 6, Davidson, a gente fala um pouquinho sobre os drivers, né? O que motiva a integração desse framework ESG nas empresas, né? Então, quando você, investidor, assume a posição de ser um investidor ESG, não, eu vou escolher empresas que têm um score ESG, né? O que você busca, né? Então, essa avaliação que foi feita aqui pelo banco BNP Paribas, um banco francês muito relacionado a investimento institucional,
ele analisa, né, ele fez uma análise e ranqueou aqui. E a gente tem 52% que acredita que ele vai ter um long term, né, um retorno de longo prazo melhorado. Melhorado, é. Né? Ele acredita substancialmente que a empresa que adota um framework ESG tem mais chances de sobrevivência Isso. e mais chances de sustentabilidade. E vamos aqui passar um por um. Né? Você tem 47% que está preocupado realmente com as questões de imagem, mercadológica, né? A reputação da empresa. Exatamente, exatamente. O que talvez seja algo que tenha muito sentido com o que você falou a respeito da Anitta. Anitta, acho que tem muito a ver com essa ideia de reputação, imagem, tentar alocar a empresa dentro de um determinado público. Né? Então é criar uma imagem de que aqui a gente tem diversidade, aqui a gente tem integração com o nosso consumidor. Eu particularmente acredito que ela tem muito para agregar. Porque o que ela conseguiu em termos individuais de carreira, eu não sei. E se um pouco dessa experiência dela entra no board, que de repente o pessoal tem um foco. É aquela questão, diversidade, você abre o foco, você abre a visão. Né? Então, eu acho que tem seu valor, sim. Eu acho que um board, né, quando a gente analisa um board que talvez seja considerado de boa qualidade, ele tem essa diversidade. Sim. Mas ele tem um lado que talvez, eu não sei, a gente tem que tomar muito cuidado, porque cada companhia tem uma natureza de negócio. Né? E o board que está naquela companhia, muitas vezes ele é muito próprio. Eu acho que instituições financeiras, historicamente, sempre tiveram boards muito sisudos, né? muito mas as fintechs são disruptivas, né? Sim. Aí então, é que vem o novo. Né? Vem o novo. A inovação é completa. Né? Desde o próprio produto, o modo de venda, até o próprio board. Né? Exato. E a gente também tem uma... Muito relacionado com o primeiro item, né? 37%... acredita que é uma diminuição no risco do investimento? Isso. E que também está muito relacionado ao seguinte, que é regulatório ou de demanda de informação. Né? À medida que você tem mais informações sobre a companhia, você entende mais do que ela faz. Você tem mais informação a respeito dos eventuais riscos aos quais você, como investidor, está submetido a fazer investimento naquela companhia. E que se associa com o próximo item também, né? Que tá tudo junto, que são... que os stakeholders eles demandam, né? Demandam informação, demandam transparência da empresa, né? Exatamente. E aí você tem outros itens também que são interessantes, como atração de novos talentos, valores altruísticos, né? E tem uma função interessante que se chama de ativismo, que tem a ver com investidores que são considerados ativistas. Acho um tema bem legal também, essa questão dos tem bastante a ver com governança. Ativistas, porque muitas vezes você tem um ativista, ele chega com uma ideia extremamente nova, que as pessoas que estão dentro da empresa, e às vezes ele não faz nem parte do board, às vezes ele não faz parte da diretoria, não faz... Mas ele chega com, olha, eu fiz este estudo. Sim, é o ativista. Se você fizer isso aqui, a empresa vai valer mais. E as pessoas às vezes olham assim, caramba, e o cara consegue passar. Um bom ativista, ele consegue passar isso. E tem ativistas famosos que fazem isso, principalmente nos Estados Unidos, né, que tem essa abertura. Acho que no Brasil a gente ainda não tem essa cultura, mas não está chegando. Essa cultura. Tá chegando, mas porque está integrado ao ESG. Do Brasil ter um mercado muito bem regulado com as melhores práticas, eu acho que isso vai chegar assim também. E na figura 7 seguinte, né, a gente tem o que a gente chama de critérios ESG. Então, para a gente dar uma passeada aí pelo que a gente tem de critérios básicos, né, esse aqui é um quadro que a gente extraiu da OCDE. Então, são o que a gente chama de temas, né, para que você faça uma seleção. Então, você pode escolher, por exemplo, na hora que você vai fazer um investimento em ESG, digamos que o seu interesse seja do ponto de vista ambiental. Então, você pode colocar como fatores de investimento, né, na primeira coluna, por exemplo, o uso de recursos naturais. Então você pode encontrar companhias que têm um score bom de uso de recursos naturais, tenham consciência, façam um uso adequado. Ou, por exemplo, emissão de carbono. Né? E o que abre também a possibilidade para o incremento do mercado de crédito de carbono. Né? Na verdade, bem interessante isso, porque está interligado. Sim, né? Vai chamar, a partir do momento que você tem a demanda,
um mercado eficiente, alguém vai olhar, vai ver aquela demanda, vai ver aquela oportunidade. São vários mercados que são criados em consequência de todas essas políticas, né? Tanto em mercado, pessoas que vão dar consultoria, que vão auxiliar, que vão vender crédito de carbono. A gente fala do carbono, né? Porque talvez seja o mais comum, mas a gente tem mais recentemente, por exemplo, no último vai ser um consultor independente ou um board independente também, né? A gente tem no último item, né, o que a gente chama de oportunidades de meio ambiente, né, ambientais, né, e que está ligado ao anterior, que é poluição. A gente tem hoje companhias especializadas em tratamento de resíduos. E isso tem se tornado cada vez mais forte. A gente tem algumas companhias, inclusive na Bolsa, né, e uma projeção de um tipo de companhia que até pouco tempo atrás não tinha relevância, não era visto como algo importante. E você vê, né, no Brasil tem a questão do Estatuto das Cidades, que entra nesse quesito, mas você vê países como Singapura, Japão, que reciclam mais de 98%, 99% do lixo, Exatamente. E isso às vezes um critério de escolha para uma empresa. Ela fala assim, vamos escolher uma sede, vamos inventar um novo negócio. Aonde? Isso. Aquele lugar ali Eduardo, é legal. isso né? que na minha opinião assim, é o melhor dos mundos, quando a gente imagina que é uma pressão dos investidores e dos consumidores. E às não vezes uma pressão a legislativa, porque é própria muito empresa, real. né? Por Mas exemplo, a empresa aqui no percebe, Brasil, ela escuta o seu investidor, o seu cliente. Né? Aqui no Brasil, às vezes a empresa vai escolher uma cidade, né? Então, empresas que vieram se implantar depois de um tempo e que fugiram do eixo Rio-São Paulo e foram para Curitiba. Sim, várias. Empresas de várias banco foram fazer para a Bahia. sede em Curitiba porque é conhecido como uma cidade que oferece diversas questões ambientais, uma cidade bem planejada, bem urbanizada e tal, com uma população educada. Então vai ter também essa fonte de trabalho, né, que vai oferecer sem dúvida, de qualidade. Sem dúvida. Né? Então, por isso que é importante, né, e eu gosto desse tempo, porque por isso que é importante para qualquer governante do seu município, do seu estado, do seu país, investir na educação de qualidade, né, que possa suprimir essas necessidades das empresas. Suprir essas necessidades. Suprir a necessidade aí. Exato, suprir. E aí a gente na tabela também tem os fatores sociais, né, como por exemplo direitos humanos, algo que está extremamente em discussão. Né? A gente tem hoje, li inclusive hoje alguma coisa a respeito de um relatório das Nações Unidas condenando a China. Em razão dos muçulmanos, né? do tratamento que é dado à minoria muçulmana que fica perto da Índia ali, né? Lá no cantinho. E no caso de governança, a gente tem, por exemplo, a diversidade do board, né? Que é o que a gente estava falando a respeito da Anitta, por exemplo. A gente tem uma outra coisa também que é muito interessante, que é shareholder rights, né? Que é um tópico muito, muito interessante aqui no Brasil, porque a gente tem uma evolução muito forte com esse novo mercado que eu citei logo no início. Né? Todas essas que têm esse nível de governança, elas garantem, por exemplo, um direito chamado de tag-along. Então, uma empresa que é vendida, né, os minoritários também têm a possibilidade de receberem o mesmo valor que o majoritário está negociando. Né? Então, isso é uma proteção dos investidores minoritários. Né? E aí quando a gente passa aqui para o próximo, na figura 8, a gente fala de um outro tópico que está ligado ao ESG, que é a utilização de índices, que na verdade cresceu muito, né? A utilização de índices de modo geral cresceu muito com a criação dos ETFs. Né? Então esse modelo de investimento que a gente chama de ETF, que é o fundo, é uma espécie de fundo, que é negociado em bolsa. Copia determinado... Ele segue um índice. Segue um índice arbitrário. E no caso aqui a gente está vendo os 3 maiores índices e mais importantes índices da questão de ESG. Né? A gente quando fala do BOVA11 aqui no Brasil, né, é uma ETF que segue o Ibovespa. E a gente tem no caso brasileiro também um índice que a gente vai ver logo abaixo, né, numa figura seguinte, a gente vai ver que a gente também tem um índice brasileiro de sustentabilidade. No caso mundial, né, os 3 maiores provedores de índices são
esses três que a gente tem nas colunas, Thomson Reuters, MSCI e a Bloomberg. Isso. E aí, ali os critérios que eles usam para... Isso, cada índice tem esse pilar. Rol de critérios, né? E você vê que o do Bloomberg Exatamente. Ele é mais restritivo, denso, né? Ele tem muito mais critérios. Exatamente. Que os outros, né? Então tem um muito interessante que é no caso de governança, né, Eduardo? A gente que gosta muito de mergers and acquisitions, né? O do Bloomberg tem lá embaixo, ó, Takeover Defense, né? Acho super interessante. O Staggered Boards, né? Que são formas de você fazer proteção. Formas defensivas das diretorias. De compras hostis, né? Compras hostis, né? E também tem que é mais ou menos como começou a compra do Twitter. Isso, né? Essa confusão toda do Twitter tem um pouco a ver com isso, sem dúvida, né? E aí quando a gente passa aqui para a figura 9, a gente tem já uma outra questão relativa ao ESG, né? Como eu havia falado no início, ESG é algo novo do ponto de vista de estrutura, né? A gente sabe, basicamente, quando a gente fala de meio ambiente, aquilo que nos parece adequado, de responsabilidade social, de governança. A questão é como fazer uma análise adequada, como encaixar isso em cada empresa que tem estrutura diferente, legislações diferentes, tudo isso cria uma dificuldade enorme de conceituar, né, frameworks para incorporação desses critérios ESG em cada companhia. Então, quando a gente olha para o que a gente tem hoje, para que a gente tenha uma ideia da confusão, entre aspas, que existe, a gente tem aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 diferentes frameworks que são aplicados no mercado mundial. Então, para a gente ter uma ideia, a gente tem 91 que utiliza esse GRI, que é o Global Reporting Initiative, e aí você pode ver que vai gradualmente declinando até chegar no último, que está lá em cima, que é o CSDB, com apenas 21 Stock Exchange, né, que está utilizando como referência. Então, quando a gente olha, no caso a gente dá um pouco mais de atenção para o que a gente tem aqui no terceiro, de baixo para cima, que é o SASB, porque o SASB é o framework usado pelo IFRS. Tem uma ligação forte com o IFRS, e o IFRS é o nosso padrão de contabilidade internacional e adotado no Brasil. Né? Brasil e Europa. Né? Brasil e Europa. Né? E aí a gente tem, então, cada framework desse definindo o que é dedicado a cada um dos itens ESG. Né? Então, aqui a gente tem, se a gente olhar aqui no nosso seguinte gráfico, na figura 10, a gente tem um exemplo do que a gente chama de mapa de materialidade do SASB. Então, quando a gente implementa um framework como o SASB numa empresa, né, para a gente analisar uma empresa, a gente vai fazer esse tipo de análise. Olhar, por exemplo, em relação ao meio ambiente, métricas para qualidade de ar, ou, por exemplo, métricas para você analisar gasto, né, perda de materiais que são resíduos, né, materiais que são perigosos. A gente tem, por exemplo, em relação a business, né, modelo de negócio, né, como é que você faz a definição de produto, gerenciamento de ciclo de vida. Então, são dimensões extremamente amplas. E isso tem gerado, por exemplo, não sei se você acompanhou, Eduardo, que a Europa agora está querendo, através de um exame próximo ao ESG, exigir que os fabricantes de bateria e de celulares, especialmente a Apple, acho que foi a mais atacada nesse ponto. Questão ética corporativa, né? Não, é a questão das baterias serem de maior duração. Durabilidade. Trocar menos, comprar menos, com menos frequência, trocar menos de celular, né? Causar menos lixo. Eu estava achando que você ia falar da questão de como que são mineradas a extração do lítio, se é com trabalho de criança. Bom, esse é outro ponto. Que é a questão ética, isso que é muito também fácil. Entra na governança, né, do ESG. Esse eu acho que é muito direto. O que eu estou falando tem muito a ver com esse ponto de modelo de negócio em que a empresa tem que ter um respeito com o seu consumidor dentro de um framework ESG. Que significa que ele não vai fazer um produto que vai se degradar rapidamente, fazendo com que o consumidor tenha que consumir outro produto e gerar mais lixo, e enfim. Né?
E a gente vai ver muitas iniciativas interessantes que tem uma ligação muito forte com o modelo de negócio, aqui num gráfico seguinte, que é da Ambev. Na foto seguinte, né? É bem legal essa foto, Essa porque é bem ela legal. mostra as iniciativas para redução da emissão de plástico, né? Isso. Hoje em dia já é sabido que você encontra plástico até no lugar mais profundo do oceano. E isso ainda não se sabe qual é o impacto a longo prazo, né? Então você encontra naqueles seres microscópicos, você encontra no sistema digestivo dele microplástico. Pois é. E aquilo está na cadeia ecológica, alimentar de todos os que estão acima dele. Plantas, fitoplânctons, bactérias, e vai subindo. E até chegar, a gente está consumindo quanto de plástico? Quanto que nas nossos sistemas sanguíneos já estão encontrando microplástico no próprio sistema sanguíneo. É muito difícil fugir disso, porque você precisa de alternativas. Aí vem a criatividade, né? Vale a criatividade. A diversidade, eu acho que ajuda muito nessa capacidade de criatividade. As experiências. Eu, por exemplo, eu me lembro de uma situação muito curiosa. Eu, numa viagem à Alemanha, eu queria tomar cerveja, né, na Alemanha. E aí eu fui comprar uma cerveja num supermercado pequenininho. Comprei uma cerveja e aí tava lá no shelf, né, na estante lá, 75 centavos de euro. E eu falei, nossa, onde que eu vou comprar uma cerveja boa como essa por esse preço? Eu vou tomar muita cerveja. E aí cheguei no caixa para fazer o pagamento, eu tive que pagar €1. E eu perguntei pra caixa mesmo, tá 75 centavos lá na shelf, né? Aí ela falou assim, não, é o seguinte, 25 centavos é a embalagem. E aí é o seguinte, você volta, põe a embalagem dentro daquela máquina ali, a máquina automaticamente te dá um ticketzinho, você vem e você pega o dinheiro de volta. E aí eu fiquei pensando, gente, não existe incentivo mais inteligente para você não jogar fora aquela embalagem. Né? Primeiro, e se você quiser jogar fora, alguém vai pegar. Alguém vai pegar e levar para o mercado e vai pegar o dinheiro. E aí você, né, naquele dia eu comecei a prestar atenção ao redor, né, para ver se eu achava algum tipo de embalagem na rua. Nada, zero. Uma limpeza incrível. Sabia que é um incentivo interessantíssimo. Sabia que existe ideias nesse sentido? Acredito. Aqui no Brasil? Acreditam. Mas que o lobby Acreditam. das empresas que ganham essas limpezas fala, não quero inovar. A gente tem muitos problemas. Eu quero manter. Então, assim, a legislação, a regulação, principalmente com relação à questão das cidades, ela é muito importante para que se rompa esse ciclo de atraso e se progrida. Eu acho que a maior força para a mudança é do próprio ESG, né? Que é um movimento que não é político somente. Né? Ele não é legislativo, é político tem que ter um impacto de exigido. Sim, mas é uma exigência que o investidor passa a ter. Né? O investidor está escolhendo, eu vou investir no ESG. E o investidor ele investe nos seus políticos também. Então, você, meu político, vai defender essa bandeira. As empresas também fazem esse trabalho. E a bandeira é politicamente correta. Né? Se vocês analisarem esse material, né, eu vou deixar o link para vocês na descrição do vídeo. Esse material aqui é da Ambev. A Ambev fez uma avaliação ESG, uma implementação do framework da SASB, que a gente estava falando na figura anterior, e eu tirei só um pedacinho para a gente analisar uma das políticas que eles estão adotando, que é essa que o Eduardo está falando. Então a gente tem dois exemplos, o Q-Clip e o Snapback, que são duas políticas, dois que estão ligados, né, ao que a gente estava falando sobre ciclo de produto, design de produto. Então, você quer pensar numa iniciativa, você tem que passar por isso. Né? Se você quer reduzir o plástico, como é que você vai reduzir o plástico de um pack de cerveja? Você vai ter que achar uma solução para aquele produto e vai ter que pensar como implementar isso na sua linha de produção. Né? Não é simples. Mas o interessante é que esse framework da SASB gerou para a Ambev essa possibilidade. Se adaptou muito bem ao uso do plástico. Né? E o plástico ele tem uma externalidade muito grande, porque esse preço de limpeza do meio ambiente não foi repassado para as indústrias. Exato. Então as indústrias estão livres, elas produzem a quantidade isso tá absurda de garrafa. Exatamente, é isso que está mudando agora. Sem nenhuma responsabilidade. E o que está mudando, como eu já citei, né, só para reforçar a ideia, está mudando do ponto de vista
do ativismo social, do ativismo dos investidores que começam a perceber, olha, a gente não pode mais aceitar uma companhia que faça isso. E fazendo isso de que modo? Não investindo nela. Né? E muitos consumidores também boicotando aquela empresa porque ela não tem uma responsabilidade, por exemplo, ambiental. Né? Na figura 11, para a gente dar uma pincelada nos estilos de investimento, né? A gente tinha falado ali sobre, aqui na figura 7, né? Que a gente estava falando sobre os fatores, né? Os critérios de investimento, né? Por exemplo, emissão de carbono, né? Poluição de um modo geral. E aqui nessa nossa figura 11, a gente tem o que a gente classifica como objetivo, considerações chave, né? E alguns exemplos. Então a gente tem um estilo de análise, como o Eduardo estava falando, estava falando dos muçulmanos, né? Dos islâmicos, que tem uma série de restrições de determinados investimentos. Aqui é exatamente a segunda coluna, exclusão screened, né? Ou então normas. Então, por exemplo, você vai remover companhias específicas. E eu estou vendo aqui que chamou atenção, até por uma matéria que saiu essa semana, esse exemplo aí do foco ambiental em baixa emissão. A gente teve o escândalo da Volkswagen, né, que a partir do momento que se conectava o medidor de emissão, o carro detectava que estava conectado, ele desligava umas válvulas, umas velas e passava a emitir menos. Ou seja, era um algoritmo ali que... Toyota não copiou a Volkswagen? E de 2 países, assim, considerados éticos. Exemplos éticos, né? Até certo ponto, né? Mas se você... Não, porque até os anos 80, 90, era permitido ao Japão, à França, não sei se a Alemanha, a colocar nos balanços, nas demonstrações financeiras, os gastos com propinas em países do terceiro mundo. E isso é totalmente antiético. Hoje em dia você tem a ética puritano-americana tentando passar leis no mundo todo para que se proíba a corrupção corporativa. E isso é o cúmulo do absurdo. Isso, né? Mas a gente poderia apresentar nas suas demonstrações financeiras, olha, eu gastei tantos mil no Brasil em corrupção. Eu entendo perfeitamente, tem um lado ético, mas tem um lado de governança corporativa. Né? Você como investidor, você sabe a que risco está exposto e para onde está indo o seu dinheiro. Né, eu acho isso interessante. Eu não gostaria. Não, mas pelo menos você sabe. Porque agora eles não colocam no balanço, mas continuam fazendo. Mas hoje em dia você é pego. Não. Principalmente americanas são muito piores. Mas né? assim, isso não impede completamente não que ocorra. Né? Então o exemplo que você está dando da Toyota, em 2022. 2022. À beira de adoção em massa de carro elétrico. Né? E voltando aqui ao nosso quadro da figura 11, a gente tem também o que a gente chama de fundos temáticos que estão extremamente comuns hoje. Né? Então a gente consegue fazer investimentos em fundos temáticos. Por exemplo, no mercado americano a gente tem vários ETFs interessantíssimos, como por exemplo energia limpa, energias renováveis. Você investe em um índice, né? Indiretamente, né? No índice, que só tem companhias com score dentro daquele tema. Antigamente, esse tipo de fundo, né, que já existia, ele cobravam taxas de administração bem maiores. E hoje? Hoje é muito mais barato. Não, em relação aos seus pares, por exemplo, um fundo de ações era mais caro. 1%. É mais caro. Um fundo de... olha, um ETF de novo ações, mercado era 2%. Então... Um ETF, por exemplo, vamos considerar o mercado americano, um ETF de 0,02 a 0,05, quando ele segue um índice muito, por exemplo, SP500, Dow Jones, né? Agora quando ele começa a trabalhar com índices muito específicos, pouca liquidez, tudo é muito mais complicado e muitas vezes ele não faz investimento direto, ele faz operações sintéticas, são várias formas de reprodução. E aí você tem, mas os mais expressivos, os mais altos que eu vi foi 0,70 ao ano. E 0,70 para você fazer uma seleção muito interessante, uma exposição muito interessante a um determinado grupo que você tem interesse e que você acredita que são potencialmente adequados ao seu perfil de investidor,
Sensacional. Quem Eu quer acho. mal o tema, né? Para pagar esse valor hoje em dia. Bom, e aí, no caso brasileiro, né, como eu já havia falado, adiantado, aqui na figura 12, a gente tem um índice brasileiro, na verdade é feito pela SP, né, que é a Bolsa Americana, e a B3, que é a Bolsa Brasileira, que é o índice ESG, né? Então a gente tem aí, eu trouxe a imagem da página da internet que vocês podem acessar para conferir. E aí a gente tem um período aí de 2020, né? Acho que é 2020 até agora 2022, e a gente tem aí uma oscilação, basicamente um empate, né? Do começo até o fim. A gente não teve aí uma alteração significativa em termos de rendimento do holding period, né? Do começo até o fim. Como eu havia dito, né? Mencionado durante esse nosso podcast, a gente enfrentou uma série de problemas, né? Primeiro a Covid, depois a guerra na Ucrânia. Então, a temática ESG, Taiwan, né? a temática ESG acabou ficando com um grupo de empresas que talvez tenham sofrido um pouco mais, né? Com todos esses acontecimentos. E aí na figura 13, a gente pode dar uma olhada em porque ele é algo mais utópico, mais assim, é aquele que eu quero chegar, né? Ainda não estou. Eu acho que não estou nesse ponto, eu quero chegar nesse ponto. E quando você passa para o modo de sobrevivência, né, que é o que o mundo europeu está vivendo, a Ucrânia está vivendo, aí você deixa essas questões utópicas, essas questões mais elevadas um pouquinho de lado. É o caso de quem investiu em petróleo, né? Quando o petróleo estava sendo jogado fora, porque era mais caro estocar. Quem comprou ações petrolíferas ali, naquele momento, dobrou seu capital. Pelo menos, né? Pelo menos. Dobrou seu capital. Então, e aí esse investidor? Esse investidor ele foi completamente contrário ao framework ESG. Mas o investidor de ESG, ele no fundo, né, as pesquisas apontam que não é um investidor de curto prazo. É um investidor que enxerga longevidade para sua companhia, né, para que está investindo. Então, esse período de 2 anos, 3 anos não é muito significativo. A geração de valor tem que ser sempre utilizada como algo, olhar a vida toda, né? Olhar a longuíssimo prazo. Então, nessa figura 13, a gente traz para vocês como formato ilustrativo, né, desse índice, né, como é que esse índice é composto, né? Então, o índice ele passa por esses passos aqui que você pode ver à esquerda, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, em que ele avalia as empresas, dá uma espécie de grau de ESG para ela, né? Vai colocando filtros, né? O primeiro filtros é empresas que não façam armas, carvão... Isso. Essas não entram, né? Armas controversas, né? E aí quando você vai para o passo 2, né? Aí começa a ter uma análise qualitativa dos padrões que ele está determinado. Se cumpre ou não cumpre, né? Exatamente. Então aí ele tem, por exemplo, aqui eu vou dar um exemplo para vocês, eu acho que tem aqui embaixo... na figura 14, que é a figura seguinte, um dos itens que é utilizado por esse índice, né, é a adoção dos princípios do Pacto Global. E é um pacto global da UNGC. Né? É uma entidade que considera, ou que instituiu alguns princípios, né, fundamentais, e que são, na verdade, a gente encontra isso muito em direito, né, como base de muitas legislações. E a gente tem um exemplo aqui, bem curto, bem rápido aqui, do que a gente tem de contexto. Né? Então, por exemplo, direitos humanos, trabalho, meio ambiente, anticorrupção. Anticorrupção eu acho muito interessante, é o que você estava falando, né, Eduardo? Então, as empresas que estão ali dentro, elas têm, que cumprem esse pacto, elas têm algum tipo de política anticorrupção, né? Na sua própria estrutura de governança, corrupção então em relação, por exemplo, à sua atividade em si, e promoção digamos, de democracia, de maior transparência pelo próprio setor público, né? Então existe aí uma série de pontos que as empresas que entram nesse índice têm que cumprir, né? Não só esses que a gente está falando do Pacto Global, mas como todos os outros ali que foram descritos. E aí quando não cumpre, né, a gente vê
na figura 15, Isso, um esse exemplo, é um exemplo bem né? interessante do que Bem acontece. interessante que aconteceu no Brasil, né? Exatamente. A questão do Carrefour, Você pode ler pra gente aí, que teve, vou resumir, né? A Isso. imagem está aí, então a subsidiária do Carrefour teve um incidente no supermercado onde um negro foi espancado, né, pelos seguranças, né? Então isso fere a questão foi analisado social e de governança, porque jamais poderia permitir dentro dos métodos de uma empresa que um cliente, por mais... Foi considerado discriminação, né? Mais arredio que fosse espancado até a morte. Né? Foi considerado E isso aí, a empresa é excluída do índice de ESG. Né? E aí foi o que aconteceu, né? Essa empresa foi excluída do índice e poderia reentrar futuramente, se houvesse cumprimento novamente de todas as exigências. Exato. Né? Daí tem uma série de exigências para poder reentrar. Então você, como investidor, quando você considera, por exemplo, investimento num fundo que segue esse índice, você indiretamente está fazendo essa análise, né? Você está comprando, entre aspas, ativos que são considerados limpos do ponto de vista social, ambiental, ou pelo menos minimamente limpos dentro dos critérios estabelecidos. Né? E às vezes até uma postura pessoal. Já ouvi, por exemplo, de gente assim, olha, eu não compro no Carrefour por causa disso. Que aconteceu. Isso. Porque aconteceu isso. Então, é uma coisa que afeta a imagem da pessoa, da empresa, a reputação vai para o espaço. E aí quando a gente dá uma olhada na figura 16, Davidson, a gente tem um quadro de retorno do índice. Né? Então a gente consegue ver que ele começa um pouquinho ruim em 2014, 2015, né? Mas na verdade a gente consegue ver uma ligação muito forte com os demais ativos. Ele tem uma correlação muito grande, até porque ele faz parte, sim, em grande parte, do próprio índice. Né? E no fundo, empresas que são mais, que têm uma maior liquidez, elas têm diversas métricas de compliance que elas têm que cumprir. Exato. E acabam permanecendo. E são, em geral, as mais adequadas ao framework ESG, porque as que têm mais capacidade de adequação ao geração de valor a longo prazo ESG, também. Né? E aí a gente vê, né, que ao longo do tempo a gente tem 2017 com uma pequena superação e 2019 também com uma pequena superação da média das demais ações, né? E em 2020 a gente tem o caso da Covid e, naturalmente, tudo muito distorcido. Né? E aí, no caso da figura 17, a gente analisa o que a gente chama de benefícios percebidos. Né? Então, o que a produtora do índice avalia como índices percebidos de benefício. Né? Então, ela avalia, por exemplo, que no caso ambiental, 12% de maior exposição a empresas com objetivos de redução das emissões de gás com efeito estufa. Então, quando está também nesse índice, as empresas são percebidas ali, a pessoa gosta, porque são percebidas como empresas que não praticam a corrupção. Então, são os 12% do canto no Brasil direito, tem né? algumas empresas que por um tempo não poderiam fazer parte desse índice por diversos escândalos que surgiu. Né? Então é algo que afeta a própria imagem da empresa. Né? E aí quando você olha, por exemplo, no caso social, aqui tem 10% maior exposição a empresas que supervisam e divulgam ativamente métricas relativas à diversidade. Né? Então, no caso da Ambev, por exemplo, que a gente estava falando, eu não coloquei ali, mas é porque são muitas políticas, eu escolhi um em especial só para ilustrar. Mas eles têm, por exemplo, um programa interno de vagas para negros. Isso, eu acho que eu vi também, acho que no Nubank, acho que eu vi em várias companhias tem essa questão. Que tem também essa postura, também a postura, digamos, mais amigável com, ou mais próxima ao público LGBT. Então, existe um grupo digamos, de políticas comuns a várias dessas companhias, né, que estão integradas aqui nesse índice. E por outro lado, quando a gente fala de toda essa, digamos, essa história do ESG crescendo e sendo adotada por muitos investidores, a gente tem do outro lado alguns pontos de distinção. Né? A gente tem, nossa figura 18, a gente tem alguns probleminhas que acabam sendo gerados
no caso da figura 18, a gente fala mais dos custos envolvidos na adoção de uma política ESG. Né? Então, imagina o tipo de análise que a Ambev teve que fazer para produzir aquele relatório, as políticas implementadas. Né? Então, você precisa de gente, você precisa de capital, você precisa de tempo. Para você ser legal é caro, né? Então, para você ser legal do ponto de vista ambiental, ser legal do ponto de vista social, você ser legal do ponto de vista de governança, praticando as melhores práticas, sai caro. Sai caro. E tem um lado crítico, né? Que não é simplesmente fazer. Você tem que ser aprovado. Né? Você tem que ter sua métrica mais aprovada. É uma geração de valor a longo prazo. Claro. Né? Então, esse artigo aí da Bloomberg só mostra como a gente vai ter um custo, né, mais significativo aí com uma série de consultores, advogados que estão ligados a esse mundo. Você eventualmente ESG, né? você diminui um pouco a lucratividade, mas você diminui a volatilidade dessa. Então você começa a trabalhar numa faixa mais aí você vê o de casamento, lucro, mas com uma volatilidade menor. Então você dá mais segurança ao investidor. É o casamento de longo inteligente, prazo. exato. Investidor de longo prazo, né? E a gente tem novamente, né, no 19, né, a questão da instabilidade acontece também, eu acho que muito em razão do que a gente está vivendo hoje, do petróleo, né? Muitas vezes posturas políticas que são conflitantes conflitantes porque às vezes uma população de um determinado país, estado, cidade, ela vive daquele produto que gera, no caso do Brasil, você tinha a cidade de Cubatão, que era a cidade mais poluída do mundo, né? Ela produzia, através de suas empresas, uma quantidade de poluição tão grande, que a cidade tinha um cheiro insuportável. Você chegava perto de Cubatão. Eu me lembro, eu visitava. Todo mundo passava por Cubatão para ir para a praia, né, no estado de São Paulo. Então você tinha uma cidade que tinha uma externalidade muito grande e as pessoas... Eu lembro que eu devia ter 7 anos, 8 anos de idade e minha mãe comentou, olha, às vezes a criança lá em Cubatão nasce sem cérebro, né? Porque é muito forte. Nossa, lá tem várias histórias, indústrias, assim, né? Que causam essa situação. E aí a gente tem também... E você falar para as pessoas que, não, vamos acabar com essa poluição, é a mesma coisa que acabar com o emprego de todas elas. Isso aconteceu muito com a Vale, né? Também, no caso do desastre da Vale, da barragem, eu visitei uns 2 anos depois do ocorrido, eu me lembro de ter visitado aquela região ali de Mariana, e eu vi muita gente falando isso, que eles queriam que a Vale voltasse, porque eles dependiam da Vale. E naquela época, quando você passava pelas estradas de Minas, né, eu tive a oportunidade, as estradas elas tinham aquele caminho de barro que os caminhões às vezes iam derrubando, você percebia que tinha muita atividade. Um ponto de vista econômico era um ganho muito grande. Né? Mas com essas possíveis externalidades, possíveis... Agora o que eu vejo, né, o que eu vejo de interessante do ESG é que como traz uma série de frameworks, né, existe uma proatividade em relação ao ESG para que isso não ocorra. Eu acho que isso transforma as empresas. Né? A Vale, eu acho que tem se transformado. Claro. A Ambev mostra uma percepção muito clara do seu objetivo de reduzir, por exemplo, plástico. Né? E isso também é percebido na nossa figura 20. E é uma mudança que veio para ficar. Veio para ficar. Não tem... eu tenho que fazer isso só para cumprir a legislação, não. Tem que fazer isso para ficar bem na foto também. É para sobreviver. Para sobreviver, para ter longevidade. Para não ser descartado do porque mercado. Não existe poder maior que o investidor e o consumidor. Claro. Né? Eles são capazes de derrubar qualquer empresa. Né? E nossa última imagem, né, a gente fala um pouco da questão de como enxergar oportunidades. Então, a Shell, né, no nosso exemplo aqui do artigo do Financial Times, é basicamente uma visão em que essas companhias, como a gente estava falando da Aramco, elas têm a respeito do seu papel, né, de transição, de descarbonização e migração para energias limpas. Né? Então, há oportunidades para essas companhias também. Né? O que é muito interessante,
porque ESG pode inicialmente causar uma certa dificuldade para muitas companhias que se sentem, digamos, talvez fadadas ao desaparecimento, né? Não há um lugar para mim nesse cenário, e a transformação talvez seja a palavra-chave. É isso, espero que vocês tenham gostado desse nosso podcast. O objetivo foi trazer para vocês, de forma ilustrativa, um pouco sobre ESG e as possibilidades que você tem de analisar e investir nesse novo framework que está aí, que veio e que vai provavelmente ficar, né, Eduardo? Então, muito obrigado pela audiência de hoje. Esse foi o On Money com o tema ESG. E qualquer crítica, sugestão, elogio, você pode mandar um e-mail para a gente no onmoneycast@gmail.com. E em breve teremos muitas novidades nas nossas redes sociais. Muito obrigado.